Irmão, é agora, irmão. É isso aí. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e receberem com muita honra e carinho o nosso pastor Maurício Fragali. Menos, gente, menos. Antes de você sentar, dá uma cotovelada no fígado da pessoa que estiver do seu lado. Diga para ela que essa vai ser uma noite de milagres, de coisas boas, de coisas novas, de vida transformada, de bênçãos, sem medida, com certeza, em nome de Jesus. Depois você pode se sentar. Deus é bom demais, amém, gente? Para a gente é sempre uma alegria e um privilégio poder estar aqui com vocês. A gente não tem essa oportunidade de forma mais a miúde, então a gente, quando tem essa pequena oportunidade, a gente quer aproveitar muito para poder ser bênção para você e poder trazer para você algo que traga crescimento, fortalecimento para a sua vida espiritual, para a sua vida do dia a dia, porque a gente entende que a vida espiritual, ela não é simplesmente a vida da igreja, ou dentro da igreja. A vida espiritual é a vida do dia a dia. E a gente precisa crescer espiritualmente para que a gente cresça no nosso dia a dia. Nosso relacionamento familiar, profissional, quem estuda na faculdade, na escola, onde estiver, ali é a tua vida espiritual. Há pessoas que pensam que a vida espiritual é da porta da igreja para dentro, ou então quando eu estou no meu quarto orando ou lendo a Bíblia. Não, a vida espiritual é todo dia. E você cresce na igreja para viver no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. A gente vive no mundo e a gente precisa ser luz para o mundo, sal da terra. Se você não cresce, você se fecha num contexto religioso, você torna-se aquele sal insípido, que não presta para mais nada. E nós precisamos ter uma vida dentro de nós que contagie outras vidas. Amém? E eu espero que você saia daqui desse seminário assim, cheio de alguma coisa que contagie outras pessoas a verem em você o Cristo verdadeiro, o Cristo vivo. Amém? Eu quero falar para você hoje aqui sobre algumas, não vou falar sobre todas, não dá para falar sobre todas elas, mas eu quero falar sobre algumas bênçãos decorrentes da nova aliança. E eu quero começar essa pregação aqui dizendo para você que é de extrema importância, muita importância, que nós entendamos de maneira revelada no nosso espírito, que nós somos crentes da nova aliança. O cristão, ele não tem outra dimensão para viver que não seja a dimensão da nova aliança. E eu estou enfatizando isso para você, porque se você chegar em qualquer igreja, por que eu preciso que você entenda isso de maneira muito precisa, profunda, revelada no seu espírito? Porque se você chegar em qualquer igreja, tenha ela o nome que tiver, ela se diga uma igreja tradicional, ou uma igreja pentecostal, uma igreja carismática, ou uma igreja, seja qual for, e até talvez em igrejas que nem igrejas são, que são heresias, falsas doutrinas, você vai perguntar, mas vem cá, me explica uma coisa, nós estamos vivendo na nova ou na antiga aliança? E qualquer pastor desse mundo, guru, maluco, doido, vai dizer para você, não, nós estamos vivendo na nova aliança. O problema não é dizer isso, o problema é entender isso e viver isso. Porque na maioria das igrejas o que se vê é uma mistura da antiga com a nova aliança. E quando você faz uma salada de nova aliança com antiga aliança, é mais ou menos, tenta só entender no dia a dia da prática o que acontece. Imagina, eu não sei se tem alguém aqui que é advogado ou alguém que está estudando na faculdade de Direito. Tem alguém aqui que é advogado? Não, então, graças a Deus, eu não posso ser preso hoje. Tem alguém que está na faculdade de Direito? Também não tem problema. Então, melhor ainda. Mas você vai entender o que eu vou dizer. Imagine que um estudante de Direito, ele, de repente, veja a Constituição do tempo do Império. E ele acha essa Constituição uma Constituição muito interessante do ponto de vista histórico, do ponto de vista social da época, e ele estuda essa Constituição. Ele se aprofunda em estudar e conhecer essa Constituição. Eu pergunto para você o seguinte,
Se ele agora, como advogado ou estudante de direito, acabando de se formar, se ele tenta defender algum cliente seu, com base na Constituição do tempo do Império, você acha que ele vai ganhar a causa? Pelo contrário, vai ser um desastre. Ele pode estudar como uma curiosidade, ele pode se tornar até um especialista nessa Constituição da época do Império, como uma questão ilustrativa, cultural, mas ele jamais pensaria em pegar essa Constituição e trazê-la para os dias de hoje, porque essa Constituição, ela caducou. Ela foi válida no tempo em que era o Brasil império, mas hoje ela só tem um valor histórico. Ele hoje tem que advogar com base na Constituição dos dias de hoje, não é verdade? Mas acontece que há pessoas hoje no mundo espiritual tentando fazer uma mistura da Constituição da época do Império com a Constituição dos dias de hoje. Que tipo de salada vira isso? Salada russa, uma salada grega, não sei, mas é uma salada doida. E nós precisamos entender da onde a gente vem, para onde a gente vai. Nós somos crentes da nova aliança. Amém? Eu quero ler para você, eu quero mostrar, isso aqui é uma coisa muito simples, qualquer um vê, olha para isso aqui e concorda com isso aqui. Mas eu volto a dizer para você, é mais do que concordar, é entender o que cada um desses dois lados significa. Quando você pega a Bíblia, você pega esse livro aqui, você se converteu ontem, mas você quando pega esse livro, você sabe, já por cultura, porque alguém te disse, e você ficou sabendo disso desde sempre, que esse livro é dividido em Antigo e Novo Testamento. Quando você pega o Antigo e o Novo Testamento, já de cara, a maioria das pessoas que são recém-convertidas pegam esse livro e, bom, para que serve um livro? Para ler, então vou ler. Quando é que eu começo? Eu começo aqui, Gênesis capítulo 1. Errado. A Bíblia é um livro que você não começa a ler Gênesis capítulo 1. Você começa lendo essa Bíblia em João capítulo 1. Se eu desse para você uma ordem mais lógica para você começar a ler a Bíblia, comece em João, porque o Evangelho de João é um evangelho que esclarece para você quem Jesus é. No Evangelho de João, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele explicita, ele mostra no Evangelho de João quem ele é. É diferente dos outros evangelhos. Os outros 3 evangelhos mostram fatos sobre Jesus. Mas o Evangelho de João mostra quem Jesus é. Então você começa lendo João. Depois você vai para Efésios. Porque Efésios começa a mostrar agora quem você é. Mostra que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Que nós agora com Cristo formamos um só Espírito. O livro de Efésios começa a mostrar para você quem você é em Cristo. E são as 2 primeiras coisas mais importantes que o novo cristão precisa conhecer. E muitas vezes o velho crente também. Quem Deus é e quem eu sou em Cristo. A minha nova identidade nele, quem ele realmente é, não o que as fantasias dizem, não o que a religiosidade diz, mas o que a palavra de Deus diz a respeito de quem Deus é. Eu preciso conhecer o meu Pai, mas eu também preciso conhecer quem eu sou nele, não a minha velha identidade, quem eu fui, quem eu era, mas eu preciso conhecer agora quem eu sou, e não tem jeito de eu conhecer quem eu sou, a não ser através da palavra de Deus. Se eu for recorrer à psicologia, eu vou entender quem eu era, quem eu fui. Mas se eu quiser saber quem eu agora sou, nova criatura, nascido de novo em Cristo Jesus, eu preciso ir à palavra. E o livro de Efésios é ótimo para você começar. A Bíblia, intuitivamente, as pessoas sabem, ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, você encontra a Antiga Aliança. No Novo Testamento, você encontra a Nova Aliança. A Antiga Aliança se baseava na lei. A Nova Aliança se baseia na graça. Agora veja o seguinte, nós estamos desse lado de cá desse quadro. Nós não estamos do lado de cá. O povo da Antiga Aliança, o povo de Israel, estava desse lado de cá. Mas de Jesus para cá, todo mundo veio para esse lado de cá desse quadro. Agora, vou complicar um pouquinho a história para você.
Presta bastante atenção. Antigo Testamento, Antiga Aliança, lei. Mas nem tudo que você vê no Antigo Testamento é lei. Como nem tudo que você vê no Novo Testamento é graça. Você no Antigo Testamento, por exemplo, quando você vai ao livro de Gênesis, no início do livro de Gênesis, Deus se relacionava com Adão com base na graça, não com base na lei. A lei só veio a existir de Moisés para frente. O relacionamento de Deus com Abraão era um relacionamento que se baseava na graça, não na lei. Quando você vai no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, você vai ver Jesus dizendo e fazendo muitas coisas que ainda não são a manifestação da graça, mas são o cumprimento da lei. Jesus muitas vezes debateu com os fariseus para mostrar a eles como seria o cumprimento perfeito da graça, da lei. Por exemplo, quando os fariseus queriam jogar para cima de Jesus, jogar tênis com Jesus. Você já viu na Bíblia Jesus jogando tênis? Jesus jogava tênis com os fariseus. Os fariseus mandavam uma bola para Jesus. Jesus, me diz aqui uma coisa. O que você acha disso ou daquilo? Pá! Para Jesus. E Jesus, você quer saber como é que funciona a lei? Vou mandar de backhand para você. Pá! E Jesus levava a lei para o seu mais alto nível. Chega um camarada para Jesus, por exemplo, e pergunta: Jesus, desde a minha infância que eu tenho cumprido toda a lei, o que falta para que eu seja salvo? Ele estava esperando que Jesus dissesse para ele assim: você tem cumprido toda a lei desde criança? Caramba, não te falta nada, você é demais. Aliás, eu não sei nem o que você está fazendo aí que não está aqui no meu lugar. Faz favor, assuma, que eu vou ficar de lado aqui, porque você é o cara. Você tem cumprido a lei desde criança. Mas uma coisa te falta, porque com a lei sempre falta alguma coisa. Com a lei sempre falta algo. A lei nunca... a gente pensa, quando pensa em lei mosaica, a gente pensa nos 10 mandamentos. E tem pessoas que pensam que a lei são os 10 mandamentos. A lei não são só os 10 mandamentos. Pergunte para qualquer judeu, em qualquer sinagoga, e ele vai dizer para você que a lei de Moisés tem 613 mandamentos. E a lei é tão dura, tão cruel, que se você deixar de cumprir um detalhe da lei, é como se você não tivesse cumprido nada. Você já jogou aqueles jogos de tabuleiro, que você joga dados e você anda casas? E você vai andando, você joga os dados, tirou o número 7, aí você anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí na 7ª casa de lá, ganhe 30 pontos, aí você fica todo feliz e tal, aí daqui a pouco você joga os dados, todo mundo joga, dá uma rodada na mesa, chega na sua vez, você joga os dados de novo, tira o número 5, você anda 5 casas, aí você ganha um bônus, avance 3 casas, 1, 2, 3, aí você joga de novo, aí de repente, todo jogo de tabuleiro tem isso. Você quando está chegando perto da vitória, tem uma desgraçada de uma casa, que se você cair nela, está escrito, volte ao início. E você joga os dados, você está chegando perto, você está orando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você está pedindo a Nossa Senhora, aos anjos, São Pedro, São João e todo mundo, para que você consiga ultrapassar aquela casa, que você caia ou antes ou depois dela, mas não nela. Quando você joga os dados, você percebe que aquele número, você está muito perto, acho que é 1, é 2, é 3, volte ao início. Com a lei é exatamente assim. Você cumpriu 612 dos mandamentos, falhou no 613, volte ao início, porque na lei não tinha média 5 para passar. Ou você tira 10, ou você tira 0. E não há professor no mundo que, tendo um aluno feito uma prova de 613 questões, acertando 612, ele não olha e fala assim, vou arredondar a nota do cara. Por que eu vou dar para ele 9,8? Ele acertou 612 das 613 questões dessa prova. Vou dar 10. Não, eu sou um professor duro, rígido, e eu falei para ele, se não acertar tudo, é 0. Ele acertou 612, bateu na trave, 0. Nem parece justo, não é? Mas a lei não tem a ver nada com justiça. A justiça que Deus aprova é a justiça que vem da fé.
E quando eu olho para o Novo Testamento, e eu começo a entender que o Novo Testamento não se baseia na graça, por isso Jesus, ele foi mostrando sempre, 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 aqueles que diziam que cumpriam a lei, olha, você não chegou nem perto. Você não chegou nem perto, porque a lei diz, não adulterarás, mas eu digo a vocês, se você sequer olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou. Pô, Jesus, aí pegou pesado. Pô, pode nem olhar. Não toquei, não peguei, não agarrei, eu só olhei. E nem foi um olhar comprido, foi só assim, uou. Só olhou, já era. Você entende que tentar encontrar justificativa diante de Deus pela lei nunca deu certo. E foi isso que Jesus, era esse o jogo de tênis de Jesus com os fariseus. Olha aí, Jesus, não roubarás. Pum, aí Jesus, ok, beleza, não roubarás, mas se você só pensou de roubar, olhou para o carro do vizinho e disse, poxa, eu queria ter um igual, já roubou. Pá, segura aí. Lá no cantinho da quadra, o fariseu corria, não matarás, pau, de volta. Aí Jesus, ok, beleza, você não matarás. Você ficou com raiva de alguém? Pois eu digo para você que você já assassinou no seu coração. Pum, no outro canto, corre lá para defender. Não tinha como defender. Não tinha como defender. E nós estamos desse lado. Quando você... Há certas igrejas que tentam fazer do evangelho um evangelho legalista, baseado nos 10 mandamentos. E quando você começa a tentar decorar e entender 10 mandamentos, você sai do campo da fé e você entra no campo da lei. E tudo que Deus nos dá, Ele sempre nos dá pela graça. E tudo que a gente recebe dele, a gente recebe pela fé. Eu preciso entender que eu recebo pela fé, não porque eu cumpro mandamentos da lei. Eu preciso separar uma coisa da outra para entender que o meu lado nessa história aqui é o lado de cá. Amém? Então vamos todo mundo passar para o lado de cá. Não, nem cabe. Romanos 10, de 1 a 13. Deixa eu ler esse texto com você. Sebastião, só me diz aqui até que horas que eu tenho para eu não atrapalhar o pastor Hélio. Eu sei que ele vai dizer umas heresias, mas eu preciso já de cara dizer a verdade, que é para você não... me mostra aí, me controla aí. Ok. Romanos 10, de 1 a 13. Presta sua atenção nesse texto. Você já leu esse texto, mas olha só. Ele diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Qual é o contexto aqui? Sobre quem e sobre o que o apóstolo Paulo estava falando aqui em Romanos capítulo 10? Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são 3 capítulos onde o apóstolo Paulo fala sobre o povo judeu. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu nasci judeu, eu me converti ao cristianismo, eu me converti a Cristo, mas eu nasci judeu, eu conheço as tradições judaicas. E o apóstolo Paulo passou a sua vida inteira tentando alcançar os judeus. Nunca conseguiu. Todas as vezes que o apóstolo Paulo ia para uma igreja, para uma cidade pregar o evangelho, o primeiro lugar para onde ele ia era para a sinagoga. E de lá ele era sempre expulso. Sempre. Não teve uma oportunidade onde disseram, Paulo, você seja bem-vindo. Pelo contrário, quando a fama do cara começou a crescer, antes dele chegar, o pessoal já dizia, lá vem aí aquele que perturba a ordem e a paz de todo lugar, aquele que diz que a lei não vale nada. E já se prepararam para receber o apóstolo Paulo com paus e pedras na mão. E ele sempre tentava alcançar o povo judeu. Mas o apóstolo Paulo não tinha sido chamado para os judeus, ele foi chamado para os gentios. O apóstolo Pedro sempre tentou alcançar os gentios, nunca conseguiu. Só conseguiu alcançar os judeus, porque ele foi chamado para os judeus. O ministério do apóstolo Paulo focado nos judeus, focado nos gentios, enquanto que o ministério do apóstolo Pedro foi focado nos gentios, nos judeus. E cada um tentava fazer o que o outro fazia, né? Mas nunca um conseguiu alcançar o que o outro fazia. Deus tem para você um ministério que só você pode cumprir. Você entende isso? Que você é especial para Deus, você é único para Deus, não tem dois igual você. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o povo judeu. Ele diz, olha, como eu gostaria que eles se convertessem, que eles entendessem o evangelho, e se convertessem, entregassem. Eu oro por eles para que eles sejam salvos.
Se você ora por alguém pedindo para esse alguém ser salvo, a lógica me diz é que essa pessoa não é salva. Agora, olha só o que ele continua dizendo no versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles, o povo judeu, têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Sabe o que o apóstolo Paulo o princípio que o apóstolo Paulo está dando para nós aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, religião não salva. O apóstolo Paulo está dizendo com todas as letras aqui, de forma velada, que religião não salva. Ele está dizendo, olha, eu oro para que esse povo, o povo judeu, que eles sejam salvos, porque zelo por Deus eles têm, mas entendimento revelado eles não têm. Por isso eles não são salvos. Se existe um povo, ou se já existiu na terra um povo, que tem todo um zelo por Deus, e que tem uma religião toda estruturada e organizada com ritos, rituais. E eu não estou falando para você de uma religião falsa, eu estou falando para você de uma religião estruturada, baseada na própria palavra de Deus, em instruções dadas pelo próprio Deus. E ele diz, esse povo tem essa religião toda estruturada com dias santos, com rituais de purificação, de santificação, com sacrifícios de animais. Eles têm um zelo tamanho e tal por Deus, que nem sequer o nome de Deus eles pronunciam. Se você procurar esse nome, Jeová, ele vem, na verdade, é uma transliteração para o português, do nome hebraico Yahweh. E o judeu jamais abre a boca para dizer Yahweh, e ele nem sabe se a pronúncia certa é essa. E se você comprar um livro judaico, um livro que fale sobre a Páscoa, ou sobre alguma das festas judaicas, você, em português, você vê que nunca está escrito nos lugares onde deveria estar escrito Deus, nunca está escrito Deus, sempre está escrito D''US, para evitar de falar o nome de Deus. Por que isso? Zelo, porque o nome de Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que a gente não pode nem pronunciar com a nossa boca humana impura. Zelo por Deus, porém, sem entendimento. Religião não salva. Porque religião é mole. Religião é mole. Religião é um conjunto de regras que o homem faz tentando alcançar Deus. Acende vela, apaga vela. Deixa a barba crescer, raspa a barba, raspa a cabeça, veste amarelo, tira a roupa amarela, veste branco. Agora ajoelha, levanta, dá 3 voltinhas. Não come esse tipo de comida, come aquele outro tipo de comida, e não faça assim, não vá a esse lugar, vá àquele lugar, faça assim, não faça assado. Religião é mole, difícil é você ser obediente à voz do Espírito Santo, difícil é você obedecer à fé, difícil é você ouvir a voz do Espírito Santo e seguir e obedecer com base na palavra. Teve há pouco tempo, há quantos anos atrás, eu não me lembro há quantos anos atrás, teve o censo aqui no Brasil, o último censo, tem o quê? Há alguns anos, 2010. Aí eu me lembro que a moça do censo bateu lá em casa. Aí eu convidei ela para entrar, ela sentou, começou a fazer uma série de pessoas, eu sou do censo, tal, não, pode entrar, já vou, tal, senta aí. E ela começou, pegou um caderno grosso, começou a fazer uma série de perguntas e anotações. Quantos quartos tem na casa? Quantas geladeiras? Quantos ar-condicionados? Quantos carros? Quanto isso? Quantas pessoas? Marido, mulher? Sua religião? Eu disse, não tenho. Ela falou, o senhor é ateu? Eu falei, não. Ateu não, eu não tenho religião, mas eu creio em Deus profundamente. Tremendo. Creio tanto que sou até pastor. O senhor é pastor, então o senhor tem religião? O senhor é evangélico? Eu falei, não, eu não tenho religião. Eu sou um pastor, eu creio em Deus, mas eu não tenho religião. Não, o senhor tem que ter uma religião. Eu falei, eu tenho que ter? Não, eu não tenho que ter. Você vai dizer que eu tenho que ter, mas eu não tenho que ter. Eu creio em Deus, mas o senhor não é pastor? Sou pastor. Então o senhor tem religião? Não tenho. Não, mas peraí, o senhor é pastor, é pai de santo, é padre? Eu falei, já falei, eu sou pastor. Então o senhor tem religião, mas o senhor, por favor, o senhor é católico? Não. O senhor é evangélico? Bom, eu sigo o evangelho. Então o senhor é evangélico? Não, eu não sou, eu não tenho religião. Nós ficamos batendo boca durante uma meia hora, até que eu disse para ela, minha filha, você bote aí o que você quiser. Porque você não vai entender. O que eu tenho com Deus é um relacionamento íntimo e vivo de pai para filho e de filho para pai. E não uma série de rituais, aonde eu cumpro rituais para apaziguar a minha consciência.
Eu tenho um relacionamento vivo com um Deus vivo. Amém? Eles têm zelo, mas não têm entendimento, não têm revelação de quem é esse Deus vivo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, olha só que coisa impressionante. Os caras têm zelo por Deus, mas não conhecem a justiça que vem de Deus. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O judeu ortodoxo, o judeu da época de Jesus, como é que ele tentava estabelecer a sua justiça diante de Deus? Cumprindo ou procurando cumprir a lei. Mas ele diz aqui que tentar cumprir a lei é como se você estivesse tentando estabelecer a sua própria justiça, a sua própria justificação diante de Deus. Procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, essa frase aqui é fundamental para se entender o Novo Testamento, porque o fim da lei é Cristo. Eu já vi gente interpretando, dizendo, porque o fim, a Bíblia diz, o fim da lei, a finalidade da lei. Não, vamos no grego, porque isso aqui foi escrito em grego, então vamos no grego, que no grego a gente vai entender. Essa palavra fim, no grego é teleo. Teleo, traduzido para o português, é fim, final. Se você não entende bem o português, no inglês, the end. Porque o fim, the end, o fim da lei, o final da lei, o término da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não daquele que cumpre os mandamentos, mas daquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, essa justiça diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Porque a fé não fica perguntando, mas como é que pode Jesus ter nascido de uma virgem? Isso pela ciência, isso não tem sentido. Como é que eu creio que Jesus nasceu de uma virgem? Eu creio nisso pela fé. Não porque alguém possa me provar cientificamente que é possível nascer de uma virgem, uma criança. Eu não creio que Pedro andou sobre as águas porque alguém me provou cientificamente que é possível andar sobre as águas. Ninguém nunca vai provar isso. Eu simplesmente creio, porque está escrito, porque Jesus andou sobre as águas. Eu não creio que o mar vermelho se abriu porque alguém provou que um vento muito forte pode abrir o mar no meio. Cientificamente é impossível provar isso. Eu já ouvi, meu Deus do céu, eu vi uma vez na televisão, num canal desses documentários, um documentário de um sujeito dizendo, eu vou provar para vocês que aquilo que a Bíblia diz não é o que as pessoas pensam, o mar se abrindo. Não, a Bíblia diz que bateu um vento muito forte durante toda a noite, e aquele vento foi arrastando a água, porque era uma praia muito longa, e foi arrastando, e como toda praia é curva, mas o ponto, a maneira mais rápida de chegar de um ponto A ao ponto B é uma reta. Deus afastou aquela água da beira da praia, o povo atravessou em pé seco, quando eles passaram, o vento parou e a água voltou. Mas era só uma praia com um palmo de água. Eu ouvi aquilo e falei assim, mas esse camarada é uma besta quadrada. Porque se realmente foi isso, porque Deus poderia ter feito isso, sem problema nenhum. Mas se foi realmente isso, o milagre foi ainda maior. Porque a Bíblia diz que o exército de Faraó veio atrás e morreu todo ele afogado em um palmo de água. Então não morreu, foi suicídio coletivo. Porque para morrer em um palmo de água tem que enfiar a cara e ficar, vou morrer. Eu não creio porque cientificamente se pode provar que um vento empurra a água e a praia fica seca. Não, eu creio porque a palavra de Deus assim o diz. Amém? Ou se pergunta quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Como é que eu vou acreditar e entender cientificamente que Jesus ressuscitou? Segundo a ciência, a ressurreição é impossível. Morreu, acabou. Fecha o caixão, não tem mais chance. Não tem como, é um processo irreversível. Cientificamente falando, a morte é um processo irreversível. Ponto final. Como é que eu creio que Jesus ressuscitou? Pela fé. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Essa versão que eu peguei aqui,
ela põe um ponto final. Algumas outras versões, e eu acho que é o mais correto, porque você sabe que a Bíblia no grego não tem ponto, ela é escrita todo dia, não tem ponto, não tem vírgula, não tem pontuação. É tudo escrito numa reta, como se fosse um trem passando. Tudo direto. E a gente, quando traduz, vai botando a pontuação, os pontos e as vírgulas, aonde o contexto mostra para nós. E aqui os tradutores botaram um ponto final, mas eu colocaria 2 pontos. Algumas traduções estão com... Eu creio que na NVI está com 2 pontos. A palavra da fé que nós pregamos, porque o versículo que vem a seguir, versículo 9, ele vai explicar que palavra é essa que ele pregava. O sumário do Evangelho. O sumário, o resumo do que era o Evangelho que Paulo pregava. O Evangelho que, na verdade, nós pregamos hoje. Ele diz o seguinte: esse é o resumo do Evangelho que Paulo pregava. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o resumo do Evangelho. Se você, com a sua boca, confessa, já começa com a doutrina da confissão de fé. Se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê, você não apenas disse da boca para fora, mas você crê no seu coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, não pela lógica, não pela ciência, mas pela fé, você crê que Ele ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E salvo no grego é sozo. Parece nome de tempero japonês, mas não é. Use sozo na sua salada e o seu marido ficará apaixonado. Não, sozo não é tempero. Sozo, S-O-Z-O, significa salvo da morte eterna, curado, liberto de toda opressão e de todo demônio, vitorioso, mais que vitorioso, é um conceito. Quando o apóstolo diz, não seria errado você ler assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, liberto, curado, próspero, vitorioso. É um pacote que Deus te dá. Não é só, como dizem alguns religiosos, você, quando morrer, irá para o céu com as ruas de ouro, mas nesta vida só dores e sofrimentos. Aleluia, aleluia. Quem aguenta, vem comigo. Meus irmãos, não se iludam, esta igreja está vazia, só temos nós 4 aqui, porque os outros foram embora, porque não aguentaram, mas vocês, garantidos, estaremos no céu, eu e vocês 4, só nós 5. Só está vazio, porque o povo não aguentou, porque neste mundo só sofrimentos e dores, está amarrado, capeta, voz do inferno, Satanás em pessoa, usando o púlpito para contaminar o povo com uma palavra de incredulidade. Nesse mundo só sofrimentos e dores? Não, peraí, Jesus mesmo curou os enfermos, alimentou multidões com pães e peixes, ainda sobrou 12 cestos cheios numa oportunidade, 7 cestos cheios numa outra oportunidade. O nosso Deus é o Deus da abundância, é o Deus da cura, é o Deus da prosperidade, é o Deus da vida vitoriosa. Meu irmão, para crer que nesse mundo só sofrimentos e dores, eu não preciso da igreja para isso. Basta ficar em casa assistindo novela. Mas se eu entro daquela porta para dentro para crer, então eu preciso que seja oferecido a mim algo diferente do que o mundo já me oferece. Para sofrer e ficar doente, pobre, eu não preciso de igreja, eu preciso só viver lá fora todo dia. E tudo isso vai me caçar toda hora. Agora, se eu quiser algo diferente, eu preciso entender que Deus não é religião. A religião te oferece isso. Entra, senta, ouve, continue sofrendo e chorando, porque no céu, nas ruas de ouro, você não terá mais dívida. É novidade. Ou você acha que lá no céu tem conta de luz para você pagar? Você acha que no céu tem banco batendo na sua porta para cobrar o cartão de crédito? Não. Você acha que no céu tem enfermaria? Manda o fulano para a enfermaria do céu, que ele está passando mal. Jesus, acode! Agora não posso, estou já atendendo aqui um outro irmão. Não, no céu não tem mais enfermidades, não tem pobreza, não tem miséria, não tem desgraça, não tem nada. Não tem luta, não tem conquista para você lutar contra demônios. A nossa luta e batalha é aqui. Deus precisa da vitória para nós, é aqui. Lá a vitória já está conquistada, não tem problema nenhum. Amém? Porque com o coração se crê para a justiça, com o coração eu creio para a justificação diante de Deus, e com a boca eu confesso a respeito da minha salvação, da minha cura, da minha libertação, da minha prosperidade, da vida vitoriosa, da minha família abençoada. Eu confesso com a minha boca, porque quanto a Escritura diz,
todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus, de acordo com aquilo que diz a palavra, jamais é confundido. Aquele que crê na religiosidade, esse é confundido. Aquele que acredita mais no que o homem diz do que aquilo que a palavra diz, esse é confundido. Esse acaba meio... Deus quer curar. Não, mas a enfermidade não tem remédio, não tem jeito. Não, Deus vai prosperar, mas dinheiro é do diabo. Fica confundido, ele fica confuso. Mas quando eu creio na palavra, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, para os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus, será salvo, liberto, próspero, curado, feito vitorioso. É uma posição, você entende? É uma postura de me posicionar e não abrir mão disso. E ficar firme ali e não me deixar abalar e não abrir mão. Já estou há tanto tempo na igreja, prosperidade ainda não aconteceu, você está começando a andar para trás e não está percebendo. O diabo está te rebocando de volta para o lugar de onde você veio. É porque realmente acho que aquele outro pastor que tinha razão. Nesse mundo só dores e sofrimentos, aleluia. Aí o diabo agora ele chegou onde eu queria, aí ele te larga. Aí você fica, nesse mundo é só sofrimentos e dores. Você vai só tomando pancada, para quando chegar no céu, Deus te mostrar tudo que eu tinha para você. O quê? Tinha tudo isso aí para mim? Pois é, meu filho. Você ficou dando ouvido para aquele maluco que... Olha aí. Agora ficou tudo aí acumulado. Ninguém usou. Está 0 quilômetro. Carro novo. Casa nova. Família abençoada. Tudo aí, ó. Ninguém usou. Desperdiçou. Ai, Jesus, me dá uma chance, faz eu voltar. Já era. Chegou, ficou. Irmão, entenda isso, o relacionamento com Deus não se baseia em religiosidade, mas em justificação pela fé. O relacionamento com Deus não se baseia em obras que eu faço para agradá-lo. O meu relacionamento com Deus se baseia numa obra que Ele fez para me alcançar. A mim só cabe aceitar essa obra. A mim só cabe crer nessa obra. A mim só cabe olhar para ela e crer pela fé que tudo que Jesus fez e conquistou na cruz é minha herança, é direito meu. Pelas suas pisaduras eu fui sarado e o diabo não pode fazer isso mudar. Ele na cruz se tornou pobre para que eu me tornasse rico, e isso não pode mudar. Na cruz houve uma substituição. Tudo o que eu era e tudo o que estava sobre mim passou a ser de Jesus e estava sobre ele. E tudo aquilo que ele era passou a estar em mim. Ele se tornou pecado para que eu me tornasse santo. Ele se tornou maldição para que eu me tornasse bênção. Ele se tornou pobre para que eu me tornasse rico. Ele se tornou doente para que eu tenha saúde. Ele se tornou pecado para que eu tenha salvação plena. Ele foi ao inferno para que eu possa ir ao céu. Amém? Ele sofreu para que eu possa viver uma vida abençoada. Houve uma troca, houve uma inversão. E eu preciso entender isso, que a minha justificação é pela fé, não é por outro método qualquer. Na antiga aliança, a justificação era pela lei. Ou você cumpre a lei, você está entendendo qual é a confusão que certas igrejas fazem? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você tem que cumprir a lei, você tem que obedecer esse mandamento, aquele outro mandamento. E além dos mandamentos, tem toda a tradição da igreja. Você não pode usar maquiagem, você não pode pintar cabelo, você não pode jogar futebol. Há igrejas que botam pecado em coisa onde eu nunca consegui enxergar pecado algum. Não sei como é que conseguem ver. Eu nunca vi isso, graças a Deus. Mas eu sempre soube, por causa da minha sogra, que conheceu as igrejas do tempo antigo, mas isso não existe hoje. Igrejas onde as mulheres são proibidas de pintar cabelo e usar maquiagem. Na minha igreja, vocês pintam uma mulher assim, ela é barrada na porta. Pode voltar daqui em nome de Jesus. Não entra. Não entra. Mulher feia dentro dessa igreja de jeito nenhum. Não entra. Está barrado, o diabo deu ordem para o diácono na porta. Chegou descabelada, perna no taco depilada, cabeluda, cabelo todo desgrenhado, manda voltar. Dali mesmo, olha, a senhora veio para a igreja errada, é ali do lado, ó. Vai para lá, aqui não. Pelo amor de Deus.
me lembro que um cunhado meu, o bispo Jorcelino, não sei, ele já esteve aqui, né? Bispo Jorcelino, vulgarmente conhecido como Bispo Joe. Bispo Joe, ele disse que quando ele se converteu, ele congregava numa igreja dessa bem legalista, não podia isso, não podia aquilo outro. E os homens não podiam jogar futebol. E ele diz que ele era muito bom de bola. Eu, pela fé, acredito, mas... Ele dizia que ele jogava muita bola e ele era apaixonado por futebol. Resultado, ele não conseguia deixar de jogar futebol, mas como a igreja dizia que era proibido porque era pecado, ele ia lá para o campo, na várzea, e começava a jogar, mas ficava de olho assim, em volta para ver se algum irmão da igreja passava. Quando ele de repente vinha alguém, passou o irmão da igreja. Já foi, passou. Passa a bola. E o irmão da igreja? Já foi, passou. Pelo amor de Deus, gente. Santa paciência. Eu imagino Jesus sentado no trono olhando e... Meu Deus. Na antiga aliança, justificação era pela lei. Só que tem um problema. Há um problema com essa história. Gálatas 3:10. Olha só o que diz Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você no contexto de Novo Testamento, tentar trazer a pessoa para dentro de um contexto de lei, é você trazê-la para uma coisa da qual Jesus já a libertou. Todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Na nova aliança, a questão é diferente. A justificação é pela fé, não pela lei, pela fé. Você entende que a lei, era isso que provocava nos fariseus. Eu cumpro a lei, eu cumpro a lei, eu cumpro a lei. Eu sou o cara. Orgulho, vaidade. A fé exige de você o lado oposto, humildade. Cara, eu reconheço que o que Jesus fez por mim eu não conseguiria fazer 1/10, 1/1000. Senhor, eu te dou graças, porque pela tua obra na cruz do Calvário eu fui salvo, e pela graça o Senhor me alcançou, não pelos meus belos olhos, não porque eu fiz muita coisa ou fiz pouca coisa, não porque eu mereci, não porque eu sofri, e aí quando chegou um dia Deus disse: agora sim, sofreu bastante, agora ele está pronto para ser salvo. Não, você não precisa de sofrer para ser salvo, você precisa crer. É porque o homem é muito burro e às vezes precisa sofrer, mas na cabeça de Deus, ninguém tem que sofrer para ser salvo. A lei, ela só foi dada ao homem por um motivo só, para que o homem chegue ao fim de si mesmo, para que ele entenda: eu me esforcei, cheguei a lugar nenhum, volte ao início. Senhor, eu me rendo. A palavra-chave no Novo Testamento é rendição. Senhor, eu já me desgastei, já me gastei, já tentei, não dá, eu me rendo. Quando você faz isso, aí Jesus entra em cena para te salvar. Romanos 3, 21, 24, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas estão olhando, dizendo: caramba, olha só, agora que eu estou entendendo. Na nossa época, a gente pensava que a lei era a coisa mais importante, mas agora que eu estou vendo Jesus, agora que eu estou vendo a igreja, agora que eu estou vendo o Novo Testamento, agora que eu estou vendo os apóstolos em ação, agora que eu estou entendendo, estou testemunhando. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, eu não sei por que cargas d'água, na maioria das igrejas que eu vou, todo mundo sabe Romanos 3, 23 de cor e salteado. Mas Romanos 3, 23
não é para nós. Romanos 3,23 é só uma constatação que, independente do sujeito ser judeu, grego, bonito, feio, alto, baixo, magro, gordo, fez, não fez, religioso, não religioso, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, em Marte, não importa onde, sem Cristo, com base na lei, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. Em Adão, todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. O judeu, inclusive. Em Adão, todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Se você observar o livro de Gênesis, você vai entender uma coisa interessante. Adão, enquanto ele andava com Deus, enquanto ele obedeceu a Deus, enquanto ele andava na dimensão da graça, ele não tinha a mínima consciência do físico. Ele só tinha consciência do espírito. Adão não dava bola para o físico. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que no momento em que Adão desobedeceu a Deus e pecou, ele percebeu que estava nu. Ou seja, quando ele pecou, o espírito perdeu a consciência e ele se conscientizou da carne. Você acha que Adão até então estava vestido com algum tipo de roupa? E que o diabo levou a roupa dele embora? Ele estava vestido com um smoking e o diabo levou o smoking embora? Não, ele já estava, o que vestia Adão, ele já estava fisicamente, ele já estava nu. O que vestia Adão era a glória de Deus. Quando ele perdeu a glória de Deus, ele perdeu a consciência da justiça e veio a consciência do pecado. Essa consciência do pecado nós herdamos de Adão. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Se eu estivesse lá, eu não fazia, não deixava ele fazer. Pois é, mas o meu avô era italiano e veio para o Brasil. Não me perguntou se devia vir ou não. Não perguntou se era melhor vir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. Veio para cá. E o que eu tive a ver com a decisão do meu avô? Nada. Eu só pude desfrutar das consequências da decisão que ele tomou. Eu, meus primos, minhas primas, meu pai, meus tios, nós só pudemos desfrutar das consequências da decisão que ele tomou. Da mesma forma, você e eu não temos nada a ver, em princípio, com o pecado de Adão, mas todos nós passamos a desfrutar da consequência do pecado dele, porque todos nós somos descendência física de Adão. E em Adão todos pecaram. E aí as pessoas decoram esse versículo. Uma vez eu fui pregar numa igreja e comecei a pregar sobre justificação em Cristo. E eu vi, a igreja estava com pouca gente. E no meio do culto eu vi que tinha uma senhora lá atrás, que ela estava irrequieta no banco. Ela virava para um outro, ela virava para o outro, ela virava para cá, ela virava para lá, e abria a Bíblia, remexia, olhava para frente, olhava para mim. E de repente, no meio do culto, ela levantou a mão como quem quisesse fazer uma pergunta. Eu normalmente não dou esse mole, eu passo batido. Mas como tinha pouca gente, eu já sabia o que ela ia perguntar, eu deixei. Falei, pô, não, minha irmã. Ele disse, pastor, o senhor está falando, nós somos justificados e tal, mas a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. E aí, pastor? Aí eu falei, é verdade, a irmã tem razão. Realmente, a irmã tem razão. A Bíblia diz que todos pecaram, ficaram carentes da glória de Deus. O problema, sabe qual é, minha irmã? É que tanto a senhora como todo mundo decora o versículo 23, que é a declaração do problema. E eu não sei por que cargas d'água ninguém decora o versículo 24, que é a solução e a saída do problema. A senhora sabe o que diz o versículo 24? Ela diz, não olha, não lê. O que está escrito no versículo 24? Pastor, bom, 23, né? Não, 24. 23, todos pecaram. O versículo 24, minha irmã. Aleluia. Não sabia. Mas o versículo 24 diz para nós: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se você decora o versículo 23, parabéns, mas pelo amor de Deus, então decora o versículo 24, porque o versículo 23 é só uma afirmação do problema, o versículo 24 é a saída e a resposta, e nós não estamos mais no versículo 23, nós caminhamos já para o versículo 24, nós somos justificados, nós éramos carentes da glória de Deus, hoje você e eu somos casa da glória de Deus. Por isso você e eu precisamos ter a consciência da justiça, não mais a consciência do pecado. Eu preciso olhar para Jesus e não para os meus erros. Pois todos... Perdão, voltei aqui. Efésios 2, versículos de 1 a 10, descreve quem nós somos hoje. E diz assim, Ele vos deu vida, e essa palavra vida, no grego, é zoe. Até Jesus dizer, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância,
todo mundo só conhecia a palavra vida no grego como bios. Bios é a vida biológica, que qualquer incrédulo tem. Qualquer animal tem. Cachorro, leão, vaca, boi, tudo tem bios. Planta tem bios. Árvore tem bios. Bactéria tem bios. Você e eu temos bios. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus deu um choque em todo mundo quando ele diz: eu vim, o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham zoe. Quando o pessoal ouviu isso, caramba, peraí. Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. E a tenham em abundância. E aqui o apóstolo Paulo usa a mesma palavra. Ele vos deu zoe, a natureza, a vida do próprio Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, quem nós éramos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, quem nós éramos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por obras, não porque pecamos demais, não porque fumamos maconha, não porque usamos droga, não porque fumamos cigarro, não porque fomos a prostíbulo, não porque nos metemos aí nas boates e tomamos todas, e ficamos bêbados, não, nós éramos por natureza. As obras são consequência da natureza que há em nós. O pecador não é pecador porque peca, ele peca porque é um pecador. Há uma natureza nele que o leva a pecar. Ele não é classificado como pecador porque Deus fica olhando e diz assim: nasceu, é neutro, vamos ver o que ele faz. Ó, aprontou a primeira, 2 aninhos de idade, marca aí na caderneta dele, número 1. Olha aí, aprontou a segunda, anota na caderneta dele. Aprontou a terceira, depois da quinta, tem que ter algum critério. Depois da quinta, entra na categoria de pecador profissional. Até 3 é amador. Pecou 1, pecou 2, pecou 3, já é amador. 4, tá quase, sempre profissional. Pecou a quinta, pronto, pode classificar aí, pecador. E o outro, não, esse garoto é comportado, nunca fez nada, é um santo, maravilhoso. Não, santinho, nunca fez nada e tal, mas é santo do pau oco. Porque na natureza dele é um pecador. Toda criança nasce com essa inclinação para o pecado, porque a natureza pecaminosa está lá. Você já viu aquela criança linda, maravilhosa, lindinha, aqueles cachinhos dourados, aquela bochechinha vermelha, você entra no quarto, ela está com um lápis de cor na mão, rabiscando a parede toda. Depois que ela rabiscou a parede, ela olha para a sua cara e dá aquele sorriso e larga o lápis assim. Aí você olha e fala assim: rabiscou minha parede nova. Ah, mas é uma gracinha, um anjinho, não sabe o que faz. Sabe o que está fazendo. Abre aquele sorriso angelical para te convencer. E você cai. Ah, que gracinha. Por dentro a criança está dizendo: oh, ganhei mais essa. A natureza pecaminosa já vem. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu zoe, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso nem sequer vem de vós, é dom, é presente de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu conquistei o meu lugar no céu, e você? Estará comigo lá, ou arderá no inferno? Vamos ver agora, quando o cara começa a apontar, todo mundo já começa a tirar da reta, assim, Três coisas que a gente recebe, quando a gente entende o verdadeiro evangelho. Primeira delas, nós somos chamados para reinar. Amém? Primeira coisa, nós somos chamados para reinar. No Antigo Testamento você não era chamado para reinar. No Antigo Testamento você era chamado para servir. No Novo Testamento você não é mais um servo, você é um filho. Você é servo por opção, mas você é filho por condição.
A sua nova condição em Cristo é a condição de filho, não de servo. Você percebe como as igrejas estão com um evangelho misturado? Porque até quando se vai orar, Senhor, somos teus servos. E eu estou, às vezes nessa oração, eu digo, eu não, sou teu filho. Antes de ser servo, eu sou filho. Eu tenho um filho que está trabalhando comigo na igreja, mas ele não é meu funcionário, ele é meu filho. Eu não dou a ele privilégios a mais do que ninguém. Existe um grupo de pessoas que trabalham na igreja, alguns jovens, outros um pouco mais velhos, e esse grupo está crescendo. Mas não estou nem falando de voluntários, estou falando de pessoas que estão trabalhando no ministério tempo integral na igreja, que recebem salário da igreja. O meu filho, apesar de ser o meu filho e não ter privilégios acima dos outros, ele é, antes de ser um funcionário da igreja, ele é meu filho. E eu teria um sério problema se algum dia o meu filho... Você imagina o meu filho, você está sentado na sala, e o seu filho de repente entra, e ele vem, e quando ele entra na sala, onde você está sentado assistindo um filme, o seu filho vem e ele de repente para e olha para você e diz, meu pai, pai querido, pai amado, eis que entro na tua presença, papai, para te pedir que sejas misericordioso, me dê aí 5 merréis para comprar um picolé em nome de Jesus. Eu ia olhar e falei, esse cara pirou, está com um problema sério, porque os meus filhos, por serem meus filhos, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, a mais velha casou, no meio casou, não estão mais em casa. E o mais novo está estudando fora. Não tem ninguém lá em casa. Mas os meus filhos, ainda mesmo casados, eles chegam lá em casa e eles ainda têm a chave da minha casa. E eles entram lá a hora que eles querem. E de vez em quando vão no meu quarto, no meu armário, metem a mão na minha carteira e pegam do meu dinheiro. E depois avisam. Aí, pai, peguei 50 prata na tua carteira. Hã? Pegou sem avisar. Mas um funcionário, um estranho, um servo, não faz isso. Ele não entra, mete a mão no bolso do patrão. Aí, patrão, vou pegar 50 reais, hein? É comigo mesmo, aleluia. Tamo junto aí. É nóis. Vai ser demitido na hora. Nós, em primeiro lugar, fomos chamados para reinar. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo. Não aos pés dele, mas assentados com ele. Olha a posição em que Deus nos coloca. A Bíblia não podia dizer, estamos assentados aos pés de Cristo que reina. Não, estamos assentados com ele, reinando com ele. Para reinar quando e aonde? Nessa vida. Aleluia. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinam a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão quando? Em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Segundo lugar, nós somos libertos do pecado. Diga aí se eu sou livre do pecado. Você ainda é sujeito a ser tentado, mas você já é livre, liberto do pecado. Por isso você não é mais um pecador, você hoje é um santo em Cristo Jesus. A natureza que há em você é uma outra natureza, é a natureza do Pai. Romanos 6, 17 e 18 diz assim, mas graças a Deus, porque outrora, quem nós? Éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Qual é a forma de doutrina que fomos entregues? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo, curado, liberto, vitorioso, próspero. Amém? Essa é a doutrina para a qual nós fomos entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes transformados em servos da justiça. Amém? Agora a minha condição mudou. Eu não sou mais um escravo do pecado. Ah, pastor, isso quer dizer que eu posso vencer o pecado? Não, eu não posso vencer, eu já venci. A postura da fé não diz, eu vencerei o pecado. A postura da fé diz, eu já venci o pecado. A postura da fé não olha para Satanás e diz, ó Satanás, tu és forte. Mas eu te venço, hein? Te vencerei em nome de Jesus. Vem, tu vai ver só. Não, Satanás, eu já te venci. E aí, vai encarar qual é?
Você está entendendo que a postura da fé é uma postura agressiva, não é uma postura passiva? Ah, Senhor, eu estou na fé de que receberei a minha cura. Não receberá. Pode comprar o caixão, porque você já está morto. Porque você não está nutrindo fé, você está na esperança. Eu creio que um dia serei. Não, Senhor, eu te agradeço porque eu já fui curado. Eu já fui curado. Eu já fui curado. É isso aí, com dor nas costas, com tosse, com tuberculose saindo pelas orelhas. Eu já fui curado. Eu não serei, eu já fui. Aleluia. Terceira coisa, nós já fomos libertos das maldições. Não existe sobre a sua vida mais maldição alguma. Só há uma pessoa que pode te colocar debaixo de maldição. É você mesmo tentando retroceder para a lei. Mas se você entende que é pela graça, se você entende que o exercício da sua fé vai conquistar para você tudo aquilo que Jesus já te prometeu, então você agora não está mais debaixo de nenhum tipo de maldição. Há igrejas aí, você tem um problema? Isso aí é maldição hereditária. Você tem outro problema? Isso aí é maldição adquirida. Você tem esse outro problema? Isso aí você nasceu sem essa maldição, mas adquiriu no meio do caminho. E você com esse outro problema? Isso aí é a maldição de pessoas já mais velhas. Então, você tem que... Eu vou orar por vocês e vocês vão receber a quebra da maldição. Vem agora. Aí o cara, quando ele sai do lugar para vir receber a oração de quebra da maldição, é aí que a maldição baixa na vida dele. Porque aquilo que você crê é aquilo que você recebe. Se você crê que está debaixo de maldição você estará. Mas se você quer no que a palavra diz, peraí, debaixo de maldição está a vovozinha de quem falou. Eu não estou debaixo de maldição nenhuma. Eu sou abençoado. O Senhor me chamou, Ele me comprou, Ele me assentou com Cristo. Preste atenção numa coisa. O versículo mais importante de todo o Novo Testamento sobre quem nós somos em Cristo, a nova criação, é 1 João 4,17. 1 João 4,17 diz que assim como Ele, Jesus, é, nós somos nesse mundo. Agora, me diga uma coisa, se você conhece minimamente sobre Jesus, Jesus é santo? Se Ele é santo, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Se Ele é santo, nós somos santos. Jesus, Ele é bênção. Segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus é pecador? Não, segundo Ele é, nós somos desse mundo. Jesus tem maldição sobre a sua vida? Não, então segundo Ele é, nós somos nesse mundo. Eu não tenho mais maldição alguma sobre a minha vida. E Gálatas 3, 11 a 14 dizia, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Aleluia! Alguém levante uma das suas mãos e diga isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou casa do Espírito de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Jesus. Segundo Ele é, eu sou nesse mundo. Eu agradeço a Deus, porque eu fui liberto do pecado, das maldições. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sirvo ao meu Deus, não porque eu devo, mas porque eu amo. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és o meu Pai, porque o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me deu vida quando eu estava morto, me deu saúde quando eu estava enfermo, me deu prosperidade quando eu estava pobre. E eu te agradeço, porque não somente eu, mas a minha casa será salva, um após o outro. Eu assim creio, eu assim declaro, eu assim profetizo, eu assim determino, eu assim confesso, e em nome de Jesus, eu profetizo que na minha vida nada jamais faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom demais. Aleluia.